tarde e muito obrigado por ter mais uma vez acompanhados no nosso programa A Nossa Vida, a Nossa Fé. Neste domingo encontramos aqui com o Sr. Padre Marta e eu para, de uma certa forma, fazermos algum sentido das leituras deste domingo e dos domingos que aí vêm. E dos domingos que vêm, não é? Boa noite, nossos amigos. Depois das minhas férias é a primeira vez que estou aqui de volta ao Canal 49, embora já estejamos aqui há algum tempo que eu tenha regressado, mas é sempre uma satisfação estar aqui convosco e estar aqui com o Isaac, a falar com vocês, mesmo através, e ainda bem, do Canal 49. E falando em férias, o povo agora fica ansioso por saber como foram. Pensava que ficavam ansiosos por saber quando é que voltam. Foram boas. As férias são sempre boas, não é? Mas foram muito ótimas. Muito ótimas. Muito bem. Gostei muito. Tive tempo para descansar, tive tempo para estar com a minha família, tive tempo para estar na praia, que eu gosto muito. E foi bom. E também é bom estar aqui outra vez. Muito bem. E foi alguma vez ao Estado da Luz? Não fui vez nenhuma ao Estado da Luz. A luz estava apagada? Houve lá alguns jogos quando eu ainda estava, mas eu gosto muito de futebol, mas gosto de o ver em casa, sossegadinho, tranquilo. Não gosto de estar apertado, não gosto de ninguém me aperte. Não. Olha, devia ir ao Alvalade e vi que ninguém vai ver os jogos em Alvalade. Não, eu conheço um português meu amigo, que foi a Alvalade, e não sei se ele me está a ouvir, se não, mas precisamente por causa dos que não gostam de estar apertados, ele se calhar não gostava de estar apertado, e ele é um benfiquista ferrenho, mas meteu-se entre os sportinguistas e levou um cascol do Sporting. Levou um cascol do Sporting e estava lá muito caladinho. Só que quando o Sporting meteu um golo, o meu amigo teve dificuldades em aplaudir, mas não teve outro remédio, não me pôs de pé e aplaudir. Depois, quando o Benfica empatou, ele bem queria aplaudir, mas estava rodeado de sportinguistas. Teve medo, calou-se muito caladinho outra vez. De maneira que, assim, eu gosto mais de estar em casa. E então eu grito, se for preciso, e eu zango, se for preciso, e eu rio e aplaudo, se for preciso, e não chateio ninguém, nem ninguém me chateia a mim. Está bem. Então, olha, eu acho que encontramos então o assunto para as leituras deste domingo. Sim, era falarmos de futebol. Não. É porque, como este caso, nas leituras de hoje, especialmente na primeira, temos uma senhora com os seus filhos que faz algo heroico, combate o medo, em que esse senhor que foi a esse estádio teve medo de ser benfiquista, de mostrar a sua cor. E na primeira leitura hoje nós vamos ver que uma mulher que não teve medo. Não tem medo de mostrar a sua fé, não é? Não, e só que, bem, futebol, toda a gente sabe, futebol é uma brincadeira, mas nas coisas sérias, talvez nas coisas sérias da vida, como a fé, encontramos forças para fazer o que em outras partes das nossas vidas não temos. Então a lição, se calhar, que tirámos daqui é isso mesmo, que a força da fé é muito superior à força do futebol. Por muito fanáticos que sejamos com o nosso partido, não é? Muito fanático. Ou pelo menos então quem nos dera que por vezes a força da fé nos levasse a ter aquela genica, aquele amor à camisola, entre aspas, Sim. que se tem realmente no amor ao seu clube. E também se pode dizer que as pessoas que se devem levar pela força da fé normalmente fazem coisas boas, e quem leva-se muito levar pela força de futebol tem mais tendência de fazer as asneiras. Pelo menos os senhores são diferentes. Isso mesmo. No futebol o grande senhor é o Deus dólar ou o Deus euro, e na fé é o nosso Deus, o amor da também foi há pouco tempo que o Papa foi a Sardinha ou a Sardenha, não sei como é que se diz a ilha.
Sardenha. A Sardenha, não é sardinha. Não, Sardinha é para o mês de junho, lá nas festas de Santo António. Também no Alentejo é que tem uma feira da festa da sardinha, não é? Sim? Não no Alentejo, não, no Ribatejo, Sim, no sim. Cartaz. Acho que é. E lá na Sardenha, ele falou no Deus dinheiro, em que muitas pessoas adoram e vivem para o Deus dinheiro. E também se podia perguntar e se não haverá um Deus chamado futebol. Pois, até é capaz de haver. E não é pequeno. Olha, tem muitos adeptos. Tem muitos adeptos e tem muito dinheiro também. E joga-se muito ao dinheiro. Só que realmente são planos muito diferentes da nossa vida humana. Tremendamente diferentes. E ainda bem. Ainda bem. Ora, falando nisso, futebol e em dinheiro e coisas assim. Estava aqui há uns dias com um casal novo, em que estavam muitos adeptos de futebol. E estávamos ao mesmo tempo a falar das coisas como estão em Portugal, e ele estava-se a queixar de que em Portugal o Presidente da República ganha muito, os deputados ganham muito, que os professores ganham demais. E depois eu, para ser um pouco assim meio espertalhão, e disse, e o Cristiano Ronaldo a ganhar 2.000 euros por hora, será que esse também ganha demais? E a resposta dele foi, mas esse merece, esse trabalha por ele. E ele não rouba o dinheiro a ninguém, as pessoas dão-a porque querem. Porque isso é também uma espécie de Deus de futebol, em que somos capazes de desculpar para um lado. 5 anos mais no Real Madrid, 19 milhões cada ano. 19 milhões, 95 milhões em 5 anos. Mas o Cristiano Ronaldo é pobre. Ricos são aqueles que trabalham para Nasceu aquilo de que uma têm. família pobre, é uma verdade. Dizem. Mas já não é pobre. Está bem, vamos então às leituras deste domingo. Vamos à nossa fé. É isso mesmo. Se calhar alguns velhotinhos ou alguns dos nossos amigos já nos estão a rogar pragas. Pois, põe-se para aqui a falar do futebol e do Cristiano Ronaldo e não falam das leituras nem de Nosso Senhor Jesus Cristo. Já lá vamos. Vamos ler a primeira leitura? Vamos. Primeira leitura deste domingo, o domingo 22 do Tempo Comum. E diz assim: naqueles dias foram presos 7 irmãos, juntamente com a mãe. E o rei da Síria quis obrigá-los, à força de golpes de azorrague e de nervos de boi, a comer carne de porco, que era proibida pela lei judaica. Um deles tomou a palavra em nome de todos e falou assim ao rei: que pretendes perguntar e saber de nós? Nós estamos prontos para morrer antes de violar a lei dos nossos pais. Prestes a soltar o último suspiro, o segundo irmão disse: tu, malvado, pretendes arrancar-nos a vida presente, mas o Rei do Universo ressuscitar-nos-á para a vida eterna se morremos fiéis às suas leis. Depois deste, começaram a torturar o terceiro. Intimado a pôr fora a língua, apresentou-a sem demora e estendeu as mãos resolutamente, dizendo com nobre coragem: do céu recebi estes membros, e é por causa das suas leis que os desprezo, pois do céu espero recebê-los de novo. O próprio rei e quantos o acompanhavam estavam admirados com a força de ânimo daquele jovem, que não fazia nenhum caso das torturas. Depois de executado este último, sujeitaram o quarto ao mesmo suplício. Quando estava para morrer, falou assim: vale a pena morrermos às mãos dos homens, quando temos a esperança em Deus, de que Ele nos ressuscitará. Mas tu, ó Rei, não ressuscitarás para a vida. Palavra do Senhor. Bem, vamos agora falar mais ao sério. Eu acho que todos os anos, os últimos domingos do tempo ordinário, antes de chegarmos ao Advento, todas as leituras têm sempre um tom das leituras do fim. O que não quer necessariamente dizer o fim do mundo, não é? Pode ser o fim da nossa vida, o fim da era, o fim das coisas, e também aí entra também o que acontece, que é julgamento e também a ressurreição.
E as leituras de hoje, esta primeira, que depois vamos ver com o Evangelho, nos está a preparar para o tema da ressurreição, em que o povo judeu, desde o seu princípio, não acreditava na ressurreição, não acreditava na vida depois da morte. As pessoas morriam e era o fim. Iam para um lugar onde aí existiam, mas não se podia considerar isso céu. E existe como um certo a progredir no pensamento. E já aqui no Macabeus, que é mais ou menos 1500 anos antes do nosso Senhor Jesus Cristo, já havia um grupo que acreditava na ressurreição. E que depois, como vamos ver mais à frente, Nosso Senhor fala muito na ressurreição. E só não fala como Ele ressuscitou. Não é mais ou menos assim? E quando mais e melhor fala da ressurreição, é quando Ele próprio ressuscitou. Sua própria ressurreição. Não, é interessante ver o que de facto há. Nós estávamos a brincar, mas no meio da brincadeira, de facto havia no fundo as coisas sérias. E é de facto vermos, de facto, quando as nossas convicções são realmente profundas, seja em relação ao futuro, ou seja em relação, em relação à fé, em relação à ressurreição, à vida do além, esta possibilidade de ressuscitar de novo, seja em relação àquilo que chamamos a salvação, etc, etc. Quando as nossas convicções são profundas, encontramos isto. Não. A pessoa humana é capaz de desprezar muitas coisas, até de desprezar a própria vida, mas a sua convicção profunda, a sua fé, eu penso que é uma lição grande que nos está a dar, a nós que já vivemos e que já somos filhos da ressurreição. Nós que nascemos, ia dizer há muitos anos, eu nasci há muitos anos, mas já cá encontrei esta fé na ressurreição e esta pregação e estes ensinamentos e o ambiente da minha família e se calhar da tua, etc, etc. O ambiente, a cultura religiosa já nos punha nisto. Então, se calhar por isso até uma pessoa, temos as nossas convicções, mas não são tão fortes, digamos assim. Quando a pessoa luta num ambiente, numa outra cultura, numa outra questão, geralmente é chamado depois a defender as suas convicções profundas diante da força, ou diante do inimigo, ou diante disto ou daquilo. De facto, Deus faz milagres e se calhar até um milagre. Os grandes milagres são sempre anúncios da ressurreição. Como é que estes jovens eram capazes, se calhar, educados pela sua mãe, também nesta linha, porque também tinha sido presa com os filhos, etc., para confessar a sua... por amor à minha fé, por amor ao Deus dos meus pais, por amor às nossas leis, eu não tenho problema em desfazer destes membros ou da vida. Isso era esta família que tinha esta fé antes de Jesus, antes da ressurreição. Aparecer, não é? Assim, nós devíamos ter ainda mais, porque deles... Isso era o que eu queria dizer. Somos filhos da ressurreição. Sim. Já cá estava há muitos anos e para eles não, mas vê-se que é gente com uma convicção tremendamente profunda. Se eles tinham essa convicção, nós devíamos ter ainda mais. Bem, meus amigos, chegou a hora do intervalo. Até daqui a pouco. For over 25 years, KNXT has been serving the people of the San Joaquin Valley with good family television that's just not available anywhere else. It's important for you, the viewer, to help support this valuable tool of ministry. KNXT needs to continue to grow and bring you important programming about your faith. But sometimes it's hard to stop and find the time. Make it easy. Go to knxt.tv and find out how easy it is to support your Catholic television station, KNXT TV. Está bem, muito obrigado por terem regressado connosco aqui, eu, o Sr. Padre Marta e as leituras. Somos três. Vamos continuar no tema da nossa esperança na ressurreição, não é? Isso. Foi aí que acabámos. O Padre Isaac estava a dizer que
aqueles jovens e aquela mãe viviam num ambiente muito antes de Cristo, que não nasceram, como eu dizia, que não nasceram já nos tempos da ressurreição, e tinham uma fé profunda. Isaac dizia, então, nós que nascemos, somos filhos da ressurreição, já nascemos no tempo em que pregar a ressurreição é o mais comum e o normal, então ainda devíamos ter mais convicções. Mas se calhar até nem temos. Talvez temos, só que Não se manifesta tanto nesta... só não se manifesta e que nem sempre somos postos à prova. A verdade é que sabemos a força da vara quando ela cai em cima, quando ela dói. Se ela não cai em cima, não sabemos a força dela. E aí também nós é a mesma coisa. Eu acho que é muito melhor viver nos dias como estamos do que ter que passar por aquilo que esta família passou. E também eu acho que se nos tocasse a nós, Deus também ia dar a mesma força a nós do que deu a eles. Mas nós também temos no tempo de hoje, e se calhar tantos de nós, dos nossos amigos que nos ouvem e que nos veem neste momento, são capazes de estar a perguntar, e quando é que nós somos capazes, quando é que nós somos postos à prova na nossa vida, somos postos à prova e que temos que lançar mão destas âncoras, destes pilares, destes fundamentos, lançar a mão da nossa fé. Isso aí acontece também, somos postos à prova, só dizer que são maneiras, talvez não é vida ou morte, é a única diferença, mas leva a mesma força para o fazer ou para o não fazer. Uma situação de vida ou de morte, uma situação de uma doença forte, incurável, no momento chegas a uma notícia, tens câncer. Sim. E se calhar daqui a 3 meses morres. Ou no momento tens uma notícia, o teu filho morreu num acidente. Ou no momento, enfim, anúncios da desgraça ou anúncios do mal, ou roubaram a tua casa, ou, olha, foste passear, foste de férias, os gajos foram lá, roubaram tudo. E a pessoa fica, ou então perdemos um trabalho, perdemos o emprego, perdemos um negócio. Muitos dos nossos conterrâneos, dos nossos amigos até, muita gente perderam os seus negócios. E às vezes, já tenho falado nisto aqui e fora daqui, são momentos que a pessoa tem que ser posta à prova. Realmente continuo a ter esperança, continuo a apoiar no meu Deus, no Deus da ressurreição, no Deus do amanhã, no Deus do futuro, no Deus do amor. Continuo a dizer. Às vezes são momentos que é tremendamente forte, que a pessoa realmente pode, e mesmo a morte de um amigo, de um pai ou de uma mãe, que a gente enterra, que a gente tal, e a gente balança por vezes. E isto, penso, são momentos muito fortes em que nós somos postos à prova. O nosso Deus é o mesmo ou não? A minha convicção de fé é a mesma ou não? E às vezes até nos faz bem sermos postos à prova, sobretudo quando saímos vencedores, não é? Sim. Doutora, foi por aí. Na minha mente estava a pensar em outros exemplos, estava a pensar em exemplos da moralidade, em que, por exemplo, aqui há uns tempos contaram-me uma história de um grupo de pessoas que foram a Las Vegas, em que um grupo de homens, de amigos, queria ir a um lugar onde ninguém devia ir, e teve um que disse que não, eu não vou porque sou casado, não vou, não quero. Fizeram um pouco dele, chamaram nomes, mas eu disse, eu não vou. E aí a fé dele foi posta à prova. Sim. Diante da tentação. Sim, diante da tentação e diante dos amigos e diante dos outros. A pessoa também, por amor à sua fé, por amor às leis do seu Deus, por amor à sua igreja, não, para aí não vou, esse caminho não vou. Quer dizer que a nossa vida diária não nos falta momentos em sentirmos a prova da fé, ou não nos falta momentos sermos capazes de dizer, não, eu quero ser fiel ao meu Deus. A fé sempre marca. Pode não ser uma perseguição quente ou de questão de sangue,
mas é posta à prova à mesma. Bem, antes que acabe o tempo, nós vamos talvez ler o Evangelho. Desta vez não fala de 7 irmãos, mas sim de 7 maridos. Ou 7 viúvas. Não, de uma viúva e sete irmãos. Diz o Evangelho de São Lucas. É um texto, um Evangelho um bocadinho que nos deixa assim um bocadinho a pensar, mas o que é que isto tudo quer dizer? Aproximaram-se de Jesus alguns saduceus e que negam a ressurreição e fizeram-lhe a seguinte pergunta: Mestre, Moisés deixou-nos escrito que se morrer a alguém um irmão que deixa mulher, mas sem filhos, esse homem devia casar com a viúva para dar descendência ao seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem filhos. O segundo, e depois o terceiro, e o quarto, etc., desposaram a viúva. O mesmo sucedeu a todos os 7, que morreram e nenhum deixou filhos. Por fim, morreu também a mulher. Qual destes será ela esposa na ressurreição, uma vez que os 7 a tiveram por esposa? Jesus disse-lhes: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento. Mas aqueles que forem dignos de tomar parte na vida futura e na ressurreição dos mortos, esses nem se casam, nem se dão em casamento. Na verdade, já não podem morrer, pois são como os anjos. E porque nasceram da ressurreição, são filhos de Deus. E que os mortos ressuscitam, até Moisés o deu a entender no episódio da sarça ardente, quando chama ao Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Portanto, não é um Deus de mortos, mas de vivos, porque para Ele todos estão vivos. E isto é para nós palavra da salvação. Não, então, eu acho que aqui temos este saduceu, que era daqueles, negava a ressurreição, era daqueles que estava de roda do templo, fazia parte do grupo de sacerdotes que serviam no templo. Era um grupo que não acreditava na ressurreição e vem com Jesus fazendo uma pergunta, mas num tom assim sarcástico, assim por escárnio, quase como fazendo pouco dessa hipótese de ressurreição, e vem assim com uma história quase patética, improvável, para dizer isto, esta ressurreição é assim de improvável, fazendo pouco. E Nosso Senhor não responde da mesma maneira, até responde de uma forma assim, não direta, mas indireta, dizendo que o céu, a ressurreição, não é a continuação das coisas da terra. É diferente, é estar com Deus. Assim que não devemos preocupar com essas coisas, que o céu vai ser diferente. Nós somos... Bem, eu penso e tu dizes bem, que de facto é uma pergunta patética, uma pergunta que parece que arranha, mas a que é que vem isto? Mas uma coisa também me parece certa. Cristo não lhes chamou estúpidos, lá por causa de estarem a fazer uma pergunta estúpida, mas aproveitou a ocasião para lhes apontar de facto para uma outra realidade. De facto, porque qual é a história que tiramos daqui? Nós, homens e mulheres deste mundo, desta terra, com esta mentalidade terrena, pecadora, somos realmente pequenos, não somos capazes de ver muito mais além. Então vemos sempre as coisas cheias de matéria, não é? Cheias de terra, cheias de mundo. E por isso, quando Cristo falou-lhes certamente da ressurreição, uma vez que outra e outra, e estes homens, então, depois a lei diz-me que eu não devo ter a mulher do meu irmão ou a mulher dos outros, porque o mandamento diz não deseja a mulher do outro, mas por outro lado há uma lei que diz se a tua cunhada fica viúva e não tem filhos, tu deves dar filhos à tua cunhada, a verdade é esta, e isto era de lei. Então, lá na outra vida, como é que é? A gente tem mulheres, a gente não tem, etc, etc. A pergunta talvez não esteja tão descabida, neste sentido. Mas a verdade é que isto, de facto, aponta para uma outra realidade, que
que é possível. Viver-se como filhos da ressurreição, viver-se como filhos de Deus, viver-se para além dos homens e das mulheres e dos sexos e dos filhos e da matéria, etc. Há outra possibilidade, há outra questão. Penso que isto aponta para aí. Sim. Mas esta pergunta é uma pergunta muito relevante até nos dias de hoje, em muitos dos nossos funerais, em que, quando vem alguém falar, normalmente, se por exemplo ser uma pessoa que jogava golfe, dizem sempre, ele agora está no céu, lá em cima a jogar golfe e a comer aquilo que gostava. Dizem que sempre coisas assim, e é sempre uma mentalidade pequena de pensar que o céu é quase como uma continuação da Terra, só que lá nada de mal existe. Não é? E também aí também acontece o mesmo. Que os nossos desejos, ou que a nossa felicidade, que é igual à felicidade daqui aos desejos daqui. Exatamente. Não é? Exatamente. Mas, por cima disto tudo, o que nós temos é Nosso Senhor falando da ressurreição. Falando de que a morte não é o fim, que nós, de uma maneira misteriosa, no fim vamos ressuscitar, e que estar com Ele eternamente é o nosso objetivo. A ressurreição, que depois Ele, mais logo, quando ressuscita, fala. Então, essa possibilidade, e se nós acreditamos em Jesus, não é por causa dos seus mandamentos, não é por causa daquilo que fez ou deixou de fazer. Se nós acreditamos em Jesus, é por ter experimentado o Jesus ressuscitado. Por acreditar na ressurreição de Cristo e não tanto por acreditar em Jesus como alguém que veio me dar mais leis para como viver. Eu acho que é mais ou menos assim. E bem, desculpa, nós chegamos então agora assim ao fim do nosso programa, em que acabamos, ou estamos chegando ao fim do ano litúrgico, aproximando de Natal, pensando no fim, pensando naquilo que vai vir entre ele, a ressurreição, para estarmos completamente com Deus. Obrigado, boa noite.